Olá pessoal, então vamos continuar aí, a gente está falando, né, do valor recuperável, aí a gente tem o valor em uso e o valor justo líquido das despesas com vendas, o maior dentre esses dois. O valor em uso a gente já falou, é o valor presente desses fluxos de caixa que você projetou, né? Isso pessoal, e esse valor em uso, tinha algumas questões mais, né, mais antigas, que ele pedia para você calcular esse valor em uso, né? Pedia para você calcular esse valor em uso. Aí você tinha que pegar, né, valor presente é igual, valor futuro, mais a taxa elevada ao tempo. Só que isso, né, isso é coisa de matemática. A FGV cobrava esse tipo de coisa. Hoje não, hoje ele normalmente é para te dar já esse valor em uso e pronto. E você sabe o valor recuperar, o valor justo líquido das despesas com vendas e calcula o valor recuperável. Não é para você ficar calculando esse valor em uso, mas é necessário que você tenha um conhecimento do que é o valor em uso. É o valor que aquele bem sendo usado pela empresa ele vai gerar. É o valor presente dos fluxos de caixa que você projetou. Essa zorra desse valor em uso é um negócio subjetivo da... Imagina, você está botando que vai gerar aqui 15 mil de lucro. Mas, pessoal, o lucro não é gerado no final do ano, não. É gerado durante o ano. É muito subjetivo isso aqui. Isso aqui é mais para concurseiro mesmo, né? Então esse é o valor em uso. E o valor presente, o valor justo, líquido das despesas com vendas, que valor é esse? Não é o valor que você vai vender, né? É o valor que você estima de venda, menos as despesas incrementais necessárias aí à venda. É o valor que você estima que vai vender o bem, menos as despesas que você vai ter com aquela venda. Despesa incremental são aquelas despesas necessárias para a venda, ou seja, você só vai ter aquela despesa se você vender. Certo? Então o valor que você estimou de venda menos aquelas despesas necessárias. Aí você tem que tomar cuidado com o imposto, certo? Porque o imposto que somente você vai abater ali, é o imposto que vai incidir na transação. Você não vai diminuir ali o imposto que vai incidir no resultado. Ah, Silvio, então só vai ser uma despesa com vendas ali, o ICMS, o imposto de renda que vai incidir no resultado, não vai. Beleza, certo? Já sei que o valor recuperável é o maior dentre esses dois valores, valor justo, né? Valor justo líquido da despesa com vendas, o valor em uso. O maior dos dois é o valor recuperável. Já sei que para fazer o teste de recuperabilidade eu preciso desse valor recuperável e o valor contábil. E aí nós temos, toda vez que o valor contábil é maior do que o valor recuperável, eu digo que houve uma perda, ou eu digo que houve uma perda por desvalorização. E em havendo essa perda por desvalorização, eu vou reconhecer isso no resultado. Como é que eu vou reconhecer isso no resultado? Se o valor contábil foi 100, o valor recuperável 80, só eu recupero 80. Então aqueles 20 eu vou jogar no resultado como despesa. Despesa, né, com teste de recuperabilidade, e perdas estimadas com teste de recuperabilidade. Isso antes até era chamado de provisão. Né, provisão. Só que provisões, lembra lá do CPC 25, né? Provisões são passivos de prazos e ou valores incertos. Então não é mais correto chamar isso aqui de provisão. A gente fala perdas estimadas com impairment, né? Estimativa de perdas com impairment. Beleza. E isso vai vir lá retificando bem, né? Lá no imobilizado, retificando essa perda. Perfeito. Então, Silvio, se o valor contábil for menor do que o valor recuperável, significa que você vai recuperar. Então, você não vai fazer nada. Agora, o que pode acontecer se você tiver estimado uma perda, estimei que ia perder e depois ocorre uma mudança e ocorre uma valorização. Aí você tem que ficar esperto. Vamos supor a seguinte situação. Você tem um bem, certo? Você tem um bem e o bem ele está com valor de 100 mil, ele tem uma depreciação acumulada de 30 mil e tem perdas estimadas com teste de recuperabilidade no valor de 10 mil, certo? Portanto, o valor contábil desse bem, já depreciei, inclusive esse ano, né? O valor contábil desse bem é 60 mil. Perfeito. Né? Já está com depreciação já de 2018. Tá já com depreciação de 2018 ali, senhor. Estou no final de 2018. Já está com depreciação de 2018. Aí eu vou fazer o teste de recuperabilidade. Olha só, né? Duas situações. Se eu pegasse e não tivesse perdas estimadas, a primeira situação que a gente vê é se não tivesse essas perdas estimadas. Se a gente não tivesse perdas estimadas e o valor recuperável fosse maior do que o valor contábil, você não iria fazer nada, né? Não iria fazer nada porque a gente não reavalia o bem. Agora, eu peguei e estou agora com o valor contábil 60 mil e vou olhar o valor recuperável. E olhei que o meu valor recuperável é 65 mil. Ou seja, o valor justo ou o valor, né,
justo líquido das despesas com vendas, o valor em uso, dos dois o maior, me deu um valor recuperável de 65 mil. O valor contábil de 60. Pessoal, em condições normais de temperatura e pressão, se fosse, né, um primeiro teste, você não iria fazer nada. Por quê? Porque o valor recuperável é maior do que o valor contábil, significava o quê? Que esse valor era um valor recuperável, né? Você não iria fazer nada. Entretanto, você tinha estimado em períodos anteriores, né, uma perda com aquele ativo, uma desvalorização com aquele ativo. Então, aquele ativo ele tinha sido estimado uma perda por desvalorização dele, de 10 mil. Aí, quando acontece isso, pessoal, a gente pega e leva em consideração esse valor recuperável maior do que o valor contábil. Então, o valor recuperável é maior do que o valor contábil? É. Quanto? 5 mil. É 5 mil, Silvio. Eu tenho perdas, né, desse valor? Tenho perdas desse valor. Se eu não tivesse perda, não iria fazer nada. Eu tenho perdas? Tenho. Eu tenho perdas de quanto? De 10 mil. E essa diferença deu quanto? 5 mil. Então, o que é que eu iria fazer nesse primeiro caso? Eu iria pegar e reverter 5 mil de perdas. 5 mil de perdas, quando eu revertesse, aqui iria ficar, ó, 100 mil. Aqui iria ficar 30 mil de depreciação acumulada. E aqui ia ficar o quê? 5 mil. Portanto, o valor contábil seria quanto? Seria 65 mil, o valor que você vai recuperar, né? Beleza. Então, a gente só vai reconhecer essa diferença aí, né, de valor recuperável maior do que valor contábil, se houver perda e até o limite da perda. Se houver perda e até o limite da perda. Como assim, Silvio, se houver perda e até o limite da perda? Você viu que o valor recuperável aqui foi maior 5 mil e tinha perda de 10. Então você pegou e reverteu os 5 mil. Se o valor aqui recuperável, vamos supor em uma segunda situação, se o valor recuperável agora, ele veio de ser 65 mil, ele fosse 70 mil. Ele fosse 70 mil, Silvio. 70 mil. O que é que significa? Valor recuperável maior do que o valor contábil de quanto? De 10 mil. Eu tenho perda de 10 mil, pessoal? Tenho perda de 10 mil. Então eu vou reconhecer como isso aí, revertendo a perda. Revertendo os 10 mil da perda. Então quando você reverter os 10 mil da perda, isso aqui não vai ter mais perda, que eu tinha 10 mil, reverti os 10 mil. Aí o que é que vai fazer com o valor recuperável? O valor recuperável vai para quanto? Para, né, o valor contábil vai para 70 mil, que é o valor que você consegue recuperar. Certo? Beleza. Agora, se você tiver um valor recuperável de 80 mil, se você tiver um valor recuperável de 80 mil, a diferença entre o valor recuperável e o valor contábil vai ser de quanto? De 20 mil. Não é isso? E você tinha perda de 10. Então a gente só reconhece esse valor aqui até o limite da perda, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? A diferença entre o valor recuperável e o valor contábil foi 20. Eu tenho perda de 20 mil? Não, só tenho perda de 10. Então você vai reverter somente os 10 mil. Então vai ficar desse jeito aqui mesmo. Você reverte os 10 mil somente, e aí o valor contábil fica quanto, Silvio? 70, e o valor recuperável fica 80. Aí volta para aquela situação inicial. Valor recuperável maior do que o valor contábil. Se não tiver perda, você não faz nada. Você não vai reavaliar esse bem para quanto? Para 80 mil. Né? A gente não pode reavaliar. Não é permitido fazer essa reavaliação. Então, se o valor recuperável é maior do que o valor contábil, você reconhece essa diferença até o limite da perda, caso você tenha. Se você não tiver perda, você não faz nada. Você não faz nada. Certo? Então aqui 80, o valor recuperável é 80, o valor contábil é 60, a diferença é de 20. Eu tenho perda somente de 10, eu vou reverter os 10 de perda. Ô, Silvio, e quando você reverte essa perda, Silvio? Quando você reverte essa perda, quando você constitui a perda, isso gera o quê? Gera uma despesa para a empresa. Quando você reverte aquela perda, isso vai gerar o quê para a empresa? Isso vai gerar uma receita para a empresa. Certo? Você reverteu, isso vai gerar uma receita para a empresa. Perfeito, né? Na Constituição, despesa, na reversão, receita. Ok, né? Então, pessoal, você vai fazendo um teste de recuperação, vai avaliando, né? Nos momentos subsequentes também, se tinha já perda contabilizada. Então, olha só, vamos fazer aqui um esqueminha, tentar fazer aqui. Vamos supor que você tenha o valor recuperável, ó, valor contábil maior do que o valor recuperável. Se o valor contábil é maior do que o valor recuperável, pode ser em qualquer momento, e isso significa que houve o quê? Houve uma perda por desvalorização. E em havendo essa perda por desvalorização, você vai jogar essa diferença no resultado como despesa. Agora, valor recuperável maior do que valor contábil, certo?
Valor recuperável maior, vou botar aqui embaixo, valor recuperável maior de que valor contábil. Aí você tem que olhar, tem perdas ou não tem perdas contabilizadas? Ó, se não, se o valor recuperável for maior de que o valor contábil, né? 100 mil valor recuperável, o valor contábil é 80. E não tiver perdas contabilizadas, nada você vai fazer. Nada faz. Certo? Agora, valor contábil maior do que valor recuperável. Tem perdas? Tem. Você vai ter que fazer o quê? Reverter essa perda. Né? Reverter essa perda. Reconhecer a diferença, né? Até o limite da perda. Reversão da perda. Certo? Aí, lembrando, aquele caso, você só reverte a perda, né? Você vai reconhecer essa diferença aqui até o limite da perda. E isso vai jogar no resultado, isso vai ser o quê no resultado? Uma receita. Certo? Beleza, perfeito. Né? Reconhecendo aí no resultado como uma receita. Ok. Agora o que é que acontece, pessoal? Até 2000. Então, quando você vai, né, realizar o teste de recuperabilidade, isso gera despesa. Né? Quando você reverte aquela perda, isso vai gerar o quê? Receita. Agora, até 2007, as empresas elas podiam reavaliar os bens. Né? E quando chegou em 31/12/2007, a lei veio e disse, olha, a empresa tem um ano de 2008 para proceder ao estorno da reserva de reavaliação. E quem não fizer o estorno dessa reserva de reavaliação, né, tem que esperar ela ser realizada. Né? Tem que esperar essa reserva de reavaliação ser realizada. Ou seja, né, a reserva de reavaliação, ela para ser realizada, por exemplo, um bem, um terreno, ele só vai ser realizado quando for vendido. Então isso faz com que muitas empresas ainda permaneçam com o saldo lá de reserva de avaliação e pode continuar muito tempo com o saldo de reserva de avaliação. Então o que é que acontece? Se você tiver um bem, ó, um bem, antigamente era assim, eu tinha um bem de 100 mil, certo? Eu tinha um bem de 100 mil e esse bem eu pegava e podia, até 2007 eu podia reavaliar esse bem. Aí eu pegava e constatava que o valor desse bem era 130 mil. Aí quando eu achava que o valor desse bem era 130 mil, contratava peritos, 3 peritos, tal, fazia um laudo, aí eu ia, pessoal, debitava lá ó, o bem, certo? E creditava a reserva de reavaliação. De quanto? De 30 mil. Quando eu fazia isso aqui, esse lançamento, eu ia aumentar o valor do bem. O bem passaria a ficar agora com quanto? Com 130 mil, certo? E lá no PL iria surgir a conta reserva de reavaliação. De quanto? De 30 mil. Certo? Beleza. Então a gente viu o teste de recuperabilidade normal para os ativos que eles não tinham valor dentro ali de reserva de reavaliação. Agora nós estamos vendo como ele tem valor impregnado de reserva de reavaliação. Aí eu pego e vou fazer o teste de recuperabilidade. Vou fazer o teste de recuperabilidade. Aí quando eu vou fazer o teste de recuperabilidade eu vejo que o valor recuperável desse bem, é 140 mil. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Significa que o valor dele é recuperável. Beleza, não vou fazer nada. Agora, se eu pegar aqui e constatar que o valor recuperável desse bem é 120 mil, eu tenho que diminuir esse bem para 120 mil. Certo? Então eu vou constituir uma perda. Que a perda, quando a gente constitui essa perda, normal é o quê? Jogar no resultado como despesa. Mas se aquele bem tiver sido reavaliado, a gente vai utilizar o saldo da reserva de reavaliação. Certo? Aí a gente ia reduzir isso aqui para quanto? Para 120 mil. Mas o impacto não ia para o resultado. O impacto eu ia diminuir lá no PL ali, aqueles 10 mil. Certo? Se tiver saldo de reserva de reavaliação, a gente utiliza aquela reserva de reavaliação. Não vai lançar no resultado como despesa. Perfeito. Ô Silvio, mas, por exemplo, se o valor recuperável fosse 100 mil, você tem saldo de reserva de avaliação para diminuir isso aqui de 130 para 100? Tenho. Aí eu iria constituir perdas, né? Iria utilizar todo o saldo de reavaliação que deixaria de existir. Agora imagina você, se o valor recuperável desse bem é só 80 mil. Se é 80 mil e ele está contabilizado por 150, por 130, eu tenho que diminuir ele em quanto? Em 50 mil. Certo? Eu tenho que diminuir em 50 mil, mas eu só tenho reserva de reavaliação de 30. Se eu só tenho reserva de reavaliação de 30 e eu tenho que ter uma perda de 50 mil, eu vou utilizar o saldo da reserva de reavaliação de 30 e vou constituir o quê? Lá jogar no resultado como despesa quanto? 20 mil. Beleza? Ok, né? Tranquilo. Já sei, Silvio. Inclusive, pessoal, se depois essa reserva... Você usou a reserva de avaliação. Usei. E depois, se você tiver
né, uma valorização desse bem é para você reconstituir essa reserva de avaliação. Certo? Se a gente tiver, a gente vai reconstituir essa reserva de avaliação. Perfeito. Né? Então aí, isso, né, a Fundação Carlos Chagas cobrou aí em determinados momentos, questões desse tipo, mas eu acho que cada vez está mais difícil de cair esse teste de recuperabilidade com bens que foram, né, reavaliados no passado. Mas se cair, você sabe que isso você só vai jogar no resultado se a perda for maior do que o saldo que você tem na reserva de reavaliação. Perfeito. E nós comentamos, né, essa reversão da perda, que eu falei para você, se você tiver, né, e recuperar uma parte, tiver uma valorização, a gente reconhece lá, né, a gente mostrou aqui, ó, né, a gente vai reconhecendo revertendo essa perda, reverte a perda, toda vez que há uma valorização. Mas você tem que ficar muito esperto que existe uma situação que você não vai reverter essa perda. Não vai reverter a perda. E qual é a situação, Silvio? Qual é a situação que não se reverte a perda? Não vai reverter a perda é se essa perda for correspondente ao goodwill, ágio gerado internamente. Então, se for esse goodwill, né? Esse goodwill gerado internamente, perdão, goodwill você não reconhece goodwill gerado internamente, né? Claro, não reconhece o goodwill gerado internamente. Mas esse goodwill, ele surge em uma combinação de negócios, surge. E ele vai ser testado, né, a recuperabilidade dele. Então, se você tiver uma perda aqui, ó, com teste de recuperabilidade, vamos supor 100 mil, e eu tenho aqui uma perda de 20 mil, certo? Então, o valor contábil disso aqui é 80 mil, certo? Pessoal, aí eu vou fazer o teste em determinado momento. Aí eu constatei que o valor recuperável desse bem é 90 mil. Pessoal, em qualquer outro ativo, o valor recuperável maior do que o valor contábil, se eu tiver contabilizado perda, eu reconheço essa diferença até o limite das perdas. Perfeito. Mas se o ativo for goodwill, não ocorre reversão de perdas. Porque se você revertesse essa perda, era que você estivesse reconhecendo esse goodwill gerado internamente, né? Esse ágio aí gerado internamente, e não é possível, certo? Então esse goodwill que nós estamos testando é aquele que surgiu na combinação de negócio, porque goodwill só surge com um procedimento de compra, uma combinação de negócio. Ele não pode ser reconhecido e gerado internamente, lembra disso aí, né? Os intangíveis lá do CPC 04, ele pode ser gerado internamente, mas o goodwill só surge na combinação de negócio. Então esse goodwill, se houver contabilizado perdas com teste de recuperabilidade, se tiver uma valorização posterior, né, do valor recuperável daquilo ali, você não vai reverter a perda contabilizada. É o único caso que você não reverte perda. E às vezes tem questões idênticas. Ativo isso, só que um ele bota que é goodwill. Aí goodwill você não vai reverter a perda, certo? Aí vamos ver como é que isso tem sido, né, objeto aí de provas. Vamos lá resolver aí umas questões aí em relação à parte do teste de recuperabilidade. Vamos lá, questão 155. Um equipamento foi adquirido em 1/1 de 2014, por 1.600.000 à vista para ser utilizado na atividade de uma empresa. Na data de aquisição, a empresa definiu que a vida útil do equipamento era 7 anos, e o valor residual para este equipamento no final da vida útil definida era de 200 mil. Em 1/1 de 2015, a empresa reavaliou a vida útil remanescente do equipamento para 4 anos e manteve o valor residual esperado. Em 30/6, a empresa vendeu este equipamento por 1.200.000 à vista. Sabendo que a empresa calcula a despesa e depreciação pelo método das cotas constantes, os resultados na demonstração do resultado correspondente à venda do equipamento foi em reais. Até que a gente já fez essa questão, ela não tem muita coisa do teste em si, né? Mas a empresa reavaliou aqui, né, e disse que houve uma mudança aí de estimativa. Aí vamos fazer, né? Ele foi adquirido em 1/1 de 2014 por 1.600.000. Beleza. Então o custo de aquisição, o valor de aquisição, vai ser 1.600.000 à vista para ser utilizado na atividade da empresa. Na data de aquisição, definiu que a vida útil do equipamento era de 7 anos e o valor residual no final dessa vida útil era de 200 mil. Já tem o que eu preciso ali para depreciar, né? No ano de 2014. Então, em 2014, como é que eu vou calcular essa depreciação em 2014? O valor depreciável é o valor de aquisição, ou outro valor que substitua o valor de aquisição, menos o valor residual, menos 200 mil, dividido pela vida útil. Ele me falou que a vida útil era de quanto tempo? Era de 7 anos. 7 anos. Né? Vou dividir ali por 7 anos
E aí nós vamos ter 1.600.000 menos 200.000, 1.400.000, 1.400.000 dividido por 7, 200.000. A depreciação vai ser no valor de 200.000, né, no ano de 2014. Aí vai terminar 2014 nessa seguinte situação, ó, valor contábil de quanto? De 1.400.000. A de 101 de 1 de 2015, a empresa reavaliou, ou seja, houve mudança de estimativa contábil. Então, quando você, né, vai fazer o teste de recuperabilidade, de repente não tem nenhuma redução ao valor recuperável, mas ocorre mudança de estimativa. A empresa reavaliou a vida útil remanescente do equipamento para 4 anos, beleza, e manteve o valor residual esperado, né, certo. Em 30/6, a empresa vendeu esse equipamento por 1.200.000. Ele quer saber se houve lucro ou houve prejuízo lá na DRE. Então a gente está ali agora, houve uma mudança de estimativa contábil. Então, para isso, para eu saber, eu tenho que saber o valor contábil do bem. Para eu saber se vendeu, se teve lucro ou prejuízo. E no final de, né, ele disse se houve a mudança aí em 1 de 1 de 2015. Então o valor de aquisição vai ser 1.600.000. Aqui vai ter uma depreciação acumulada. E essa depreciação acumulada vai ser 200.000 mais esse valor de 2015 aí, até 30/6 de 2015, ou seja, metade do ano. Pessoal, houve mudança de estimativa, houve. Como é que eu calculo a depreciação anual de 2015? É o valor de aquisição ou outro valor que substitua o valor de aquisição. Nesse caso, houve mudança de estimativa contábil, esse valor vai substituir o valor de aquisição. Quanto? 1.400.000. É esse valor que substitui o valor de aquisição. Menos o valor residual. Ele disse que foi mantido o valor residual. O valor residual é de quanto? De 200.000. Certo? 200.000. Certo? Dividido pela vida útil. A vida útil, ele disse que agora, ó, reavaliou a vida útil para 4 anos. Beleza. Então nós vamos ter que a depreciação anual de 2015, 1.400.000 menos 200, 1.200.000, dividido por 4, 300.000. Mas em 2015 não é o ano todo. Então a depreciação até junho de 2015 vai ser metade. Vai ser 300.000 vezes meio, que vai dar quanto? Vai dar 150.000. Essa é a depreciação de 2015. A de 2014 foi 200.000. Então a depreciação acumulada vai ser 200 mais 150, 350.000. Aí eu acho, né, o valor contábil do bem, 1.600.000 menos 350, vai me dar quanto? 1.250.000. 1.250.000 é o valor contábil do bem. E foi vendido por quanto? Por 1.200.000. O resultado é venda menos valor contábil. Venda foi quanto? 1.200.000 menos valor contábil, 1.250.000. Portanto, houve um prejuízo na venda no valor de quanto? De 50.000. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Lembrando, né? Eu acho que a gente até fez essa questão lá no imobilizado, mas como houve essa mudança aí, né? E isso aqui, na realidade, é um procedimento que às vezes está lá no teste de recuperabilidade, que não tem redução ao valor recuperável, mas houve uma mudança na estimativa inicial. É interessante ter colocado aí. E esse imobilizado, quando ele foi vendido aí, pessoal, você não vai contabilizar, só lembrando, a receita de vendas de 1.200.000 e o custo de 1.250.000, a gente contabiliza só o resultado, né? Somente o resultado, que é o prejuízo na venda aí decorrente aí de 50.000, alternativa correta, letra B de bola. 156, aí ó, FUNAI 2016, a companhia, essas questões aí da ESAF 2016, muito, né, semelhantes aí com as questões da FCC, né? A Companhia de Minérios, SA, possuía em 31/12 de 2015 um ativo intangível com vida útil indefinida. Ó, vida útil indefinida, ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, cujo valor é composto de... Então, esse ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura é o goodwill, né? Então, isso aí é o valor do custo, ele me diz, ó, ativo... Agora, olha só, né? Vamos lá aqui, valor do custo. Valor do custo do bem, tá lá o custo, de quanto? De 750.000. E ele diz que teve uma perda por permit de 275.000. Né? E logo a gente pode apurar isso aqui, o valor contábil desse bem. O valor contábil desse bem vai ser quanto, Silvio? Vai ser 475.000 é o valor contábil dele. 475.000 é o valor contábil do bem. Perfeito, né? E aí, o que é que acontece? Aí, para elaborar suas demonstrações contábeis de 2005, a empresa realizou o teste do ativo e obteve as seguintes informações. Valor em uso, 525,
valor justo líquido das despesas com vendas, 440 mil. Certo? Perfeito. Aí ele quer saber, com base nas informações do valor contábil apresentado no balanço. Qual é o valor recuperável aqui, Silvio? O valor recuperável aqui é 525 mil, não é isso? É 525 mil. Então, se fosse qualquer um outro ativo, né, a gente ia reverter isso aqui, essa diferença aqui de quanto? 475 para 525, que dá 50 mil, a gente iria reverter essa perda aqui, 50 mil, de tal forma que esse valor contábil fosse o valor recuperável, 525. Iria reverter essa perda, porque eu tenho perdas contabilizadas. Entretanto, ele me disse que isso aqui é correspondente ao goodwill. E o goodwill, você já sabe, você aluno, né, do portal já sabe, que essa perda correspondente ao goodwill, ela não é revertida. Ela não é revertida. Então significa que isso aqui vai ficar com que valor? 475 mil. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Você só vai diminuindo ali, só vai diminuindo. Mas não reverte perda correspondente ao goodwill. Certo? Ô Silvio, e se fosse qualquer outro ativo, essa diferença, como é que você faz? Valor recuperável maior do que valor contábil, 50 mil, você vai reconhecer essa diferença até o limite da perda. Tem um perda de 275. Então, se essa diferença fosse até 275, a gente reverteria a perda. Certo? Isso se fosse em outros ativos. Aí tá lá, ó, 525, letra A, o jacaré com a boca bem grande lá para lhe morder, né? E aí você poderia errar a questão. Olha só. Agora, uma coisa interessante também em relação a isso aí, é o que eu sempre falo, né? Você fica muito com aquela coisa que você tem que separar o goodwill do ativo intangível. Aí fica parecendo que o goodwill, ele não é um ativo intangível, certo? Ele é um intangível sim. Ele é um intangível. É tanto tá aqui, ó. A Companhia Minérios S.A. possuía um ativo intangível com vida útil indefinida, ágil derivado da expectativa de rentabilidade futura. Isso é goodwill. Certo? É goodwill. Agora, o goodwill é um intangível que não é tratado lá pelo CPC 04. Certo? Ele vai ser tratado pelo CPC próprio. Beleza. Então isso aí a gente não reverte, portanto, a alternativa correta aí, letra C. A gente dá uma paradinha, toma uma água e já a gente volta aí com mais questões.